Bom dia pra quem é fracassado e bebe no domingo pra passar o dia inteiro de ressaca na segunda-feira. Vim aqui pra falar pra vocês sobre um negócio muito bacana, uma leitura que eu fiz esses dias sobre um termo que eu conheci agora, acabei de aprender, que chama feminista espantalho. Eu li no blog Node 8, vou deixar o link pra quem estiver interessado de ler, que vale muito a pena a leitura. Vou tentar resumir da melhor forma aquilo que eu li, o meu entendimento. Vou situar vocês de onde surgiu, né, essa expressão feminismo fantasma. Feminismo fantasma! A louca feminista espantalho! E da onde que veio isso, da onde que surgiu, o que isso significa e um pouquinho do que fala, né, o texto da Laura Vascolto, que foi ela que escreveu esse artigo no blog Node 8. E assim, vocês estão vendo o reflexo da janela no meu óculos, é o que tem pra hoje, vai ficar desse jeito mesmo, porque aqui é onde tá a melhor luz pra gravar. E, enfim, eu não lembro o ano, eu sou muito ruim de data, mas houve um julgamento nos Estados Unidos de uma mulher chamada Lorena Bobbitt, que ela arrancou o pênis do marido após ela. Enfim, ela arrancou o pênis do marido. E aí aquele bafafá sobre tudo que aconteceu, e aí inocentaram ela porque descobriram que na verdade ele havia estuprado ela. E aquele estupro que levou ela a arrancar o pênis dele não foi o primeiro. Então foi um estopim. Então eles conseguiram retirar a violência do ato dela em função dela ter cometido um crime chamado passional, né? Um crime que foi movido pela raiva, né? Daquilo tudo e a dor daquilo que tinha acontecido. E, logicamente, aquilo gerou um bafafá nos Estados Unidos a respeito da violência doméstica, o que é bom, né? Se discutir a violência doméstica, o impacto social e da onde vem toda essa cultura, né, do relacionamento abusivo, mas, obviamente, surgiram os nem todo homem e os homens antifeministas, né, que sempre tem que falar alguma coisa, né, que começaram a argumentar que isso dá pauta para que as feministas, que é isso que as feministas querem, é a castração do homem, que a gente vai tomar a liberdade de arrancar o pênis dos nossos homens e aquele monte de merda, né. E aí uma pessoa chamada, eu vou ler porque eu esqueci, Ellen Goodman. Ela escreveu um artigo que também vale muito a pena para quem lê inglês, procurar aí no Google e encontrar o artigo dela, sobre Straw Feminist, que é a feminista espantalho, que nada mais é do que essa imagem tão arraigada na nossa sociedade, né, de que a tudo que tem de ruim da feminista, a feminista péssima, aquela feminista arrogante, aquela amargurada, a mal comida, a que vai matar o marido, a que odeia homem, a que queima sutiã, a que enfia crucifixo na bunda, a gente carrega esse estigma, né, a partir do momento que a gente se declara feminista. Com certeza, se você já se declarou feminista para alguém, ou se você está sendo iniciada aí nessa seita chamada feminismo, em algum momento que você for conversar com alguém sobre isso, a pessoa vai te falar, ela vai te perguntar: ah, você é feminista, mas você não é feminazi, né? Tá, mas você não odeia macho, né? Você não fica chamando todo mundo de macho escroto, né? Tipo, tentando amenizar, né, a imagem que a feminista tem. E ser feminista tornou-se um palavrão, há um estigma em volta da palavra feminista, que inclusive mulheres que são declaradamente feministas nas suas atitudes, elas não conseguem se declarar em suas palavras. Elas falam, não sou feminista, mas tal coisa, ou elas simplesmente não querem se associar, ou tipo, eu não preciso do feminismo para ser dessa forma, ou para exercer do meu direito, o que é uma falácia, né? E isso é um assunto para outra hora, né? É uma falácia se dizer que não precisa do feminismo. Você tem todo o direito de não ser feminista se você não é feminista, se você não tem interesse. Mas antes de você falar que você não precisa, você tem que ler um pouco mais aprofundado aquilo que o feminismo representa para a sociedade feminina, né? Para nós como mulheres e toda a história que ele traz, né? E, enfim. E aí esse texto da Laura Vascolto, Lara Vascolto, ela fala sobre como isso está enraizado na nossa cultura pop. Como. Porque assim, acho que todas nós tivemos essa fase de tipo, não vou me declarar feminista. Eu tive uma fase de tipo, eu odiava, eu achava horrível. E eu achava, tipo, eu tinha nojo, eu falava, nossa, nojento. Que é aquilo que a gente escuta, porque não se depila, porque é nojenta, porque, enfim, reproduzindo o estigma da feminista
espantalho para todas as feministas que existem. E a gente acaba tendo, cada uma de nós carrega uma palha, né, do espantalho, e não tem jeito. E isso sempre existiu, inclusive se você for pesquisar aí, tem as zines da época do sufrágio e você vai achar, assim, umas charges, assim, bem... que a gente vê hoje em dia, inclusive, né, porque maturidade pra quê, né? Não existe. Pra que a gente pode mudar e melhorar se a gente pode simplesmente continuar um bando de pau no cu, né? Então, e sobre esses personagens que são feministas, e assim, há sempre um contraste. Ela deu um exemplo muito bacana que é aquele filme Legalmente Loira, que a personagem principal do filme, ela é uma menina totalmente feminista e ela tá, tipo, tentando quebrar vários paradigmas no filme, mas ela é toda rosinha, né, toda vestida de rosinha, sem quebrar os padrões da feminilidade, ela é normalzinha, né, tipo, aceitável, ela é educadinha, ela não responde pra ninguém, ela não é estúpida, e aí ela tem a amiga dela que é feminista, e aí ela é um pouco mais grosseira, e aí ela milita com umas coisas nada a ver com nada. Ela deu um exemplo de Friends também, que tem um episódio que elas leem um livro e ficam militando um negócio nada a ver, que os homens estão roubando o vento delas, e, tipo, o que faz até um certo sentido, que é uma linguagem figurativa, mas meio que tipo uma militância como se fosse engraçado militar, ou se fosse uma coisa ridícula, entendeu? De se falar. Então, eles meio que ridicularizaram a situação para fazer a cena. E isso acontece com muita frequência na televisão, muita. Tinha uma série que muita gente ficou falando, ai, assiste, assiste, que é aquela Girl Boss. Ai, é muito feminista e tal. E, tipo, sim, muito legal. Mas ela é uma puta de uma mina escrota, ela é extremamente estúpida com as pessoas, ela é egoísta. E é essa a imagem que a gente tem, né? Que a feminista, ela é amargurada e que ela é mal comida e ela é mal amada. Então ela tem que fazer de tudo para que todo mundo saiba o tanto que ela é amargurada. Então ela é estúpida com todo mundo e ela xinga todo mundo. E tá tudo bem também, porque motivo a gente tem de sobra. Então é uma coisa que a gente tem é motivo pra tá puta. Mas isso não condiz com a realidade. Isso foi o estigma da propaganda antifeminista que foi criado pra gente. E a gente carrega com a gente e vai carregar sempre uma palha, um chumaço de tudo. E sempre que você vai se posicionar e vai falar qualquer coisa, porque você é feminista, então por tudo você discute. Porque você não consegue, por causa do seu feminismo, você não consegue deixar nada barato. Tipo, minha filha, antes de eu ser feminista, eu já era louca, eu já xingava todo mundo e não ficava quieta. Né? Então, e aí depois que eu passei a me declarar feminista, as pessoas associam isso ao fato de eu ser feminista e não, eu só sou louca mesmo, normal. Quer dizer, né, não é normal, eu sou louca, né? Mas enfim, isso acontece muito e eu achei esse texto muito válido. Se eu achar também o artigo da Ellie Goodman, eu vou deixar aqui também o link para ler. E assim, incrível isso. E como que eu nunca tinha parado para pensar nisso da propaganda feminista. Eu espero que tenha provocado uma boa reflexão aí para vocês e tenha valido os 8 minutos do vídeo, porque eu não vou editar porra nenhuma. Até a próxima.